Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Bom dia, irmãos. Nós estamos no quinto domingo da Quaresma e hoje a palavra de Deus nos faz entender que no meio das nossas misérias aparece de modo improvisado um sinal de esperança. Deus entra, chacoalha a nossa vida e nos faz realmente abrir novos horizontes. Assim acontece na primeira leitura, onde o povo de Deus está no fim do exílio e eles descobrem que Deus os sustentou durante o exílio porque o nome dele é santo, ele é criador e é por conta da qualidade dele que acontece realmente essa fidelidade em tempos novos. Mas depois também Paulo, a gente percebe no seu testamento espiritual que depois que Cristo aparece na vida dele, tudo fica para trás como algo desnecessário, como esterco, e se abre diante dos olhos dele uma nova realidade. É isso que acontece quando Deus entra na nossa vida. Realmente abre novas maravilhas. Mas hoje nós temos um texto um pouco polêmico na sua construção, que nós não vamos entrar aqui, mas antes de tudo vamos contextualizar um pouco a cena de hoje. Jesus se encontra no Monte das Oliveiras e, para aqueles que não sabem o local geográfico, fica na parte oriental do templo, aonde nasce o sol. O Monte das Oliveiras tem uma altitude de 60 metros maior do que a planície do templo. E Jesus então vai descer desse monte, vai passar pelo vale de Cedron e depois vai entrar pela porta oriental do templo. Ali ficava o famoso Pórtico de Salomão e nessa porta oriental haviam dois edifícios que eram iguais. E ali tinha o átrio das mulheres e depois tinha os tribunais superiores, onde nesses edifícios aconteciam desde o amanhecer até a noite uma série de resoluções jurídicas. Nesses tribunais haviam 23 juízes, ou seja, cada pessoa podia resolver o problema na sua cidade onde morava. Mas alguns casos complicados, as pessoas iam até Jerusalém, recorrendo ali para que aqueles, né, escribas, membros do Sinédrio, pudessem então, em nome de Deus, segundo a Torá, fazer um discernimento. Mas também havia um terceiro edifício ali naquela região, que era chamada a Sala das Pedras, aonde reunia o Sinédrio. E ali nós tínhamos 71 juízes, que presidido por um sumo sacerdote, no caso naquela época Caifás, e dentro do Sinédrio se podia decretar a sentença de morte. Mas para executar precisaria de uma autorização do governo romano, como é o que vai acontecer com Jesus. Então, esse é o contexto. Agora vamos à importância espiritual desse episódio. Primeiro, é a única vez que no Evangelho de São João vai ser mencionado o Monte das Oliveiras. E Santo Tomás de Aquino, explicando esse texto, ele vai dizer: aonde seria o local mais apropriado para Cristo ensinar a sua misericórdia, senão a partir do Monte das Oliveiras, que é o Monte da Unção, do Crisma. E aí ele reflete, a oliveira simboliza a misericórdia, óleos, azeite em grego, é o símbolo da misericórdia. Se a gente se recorda da parábola do bom samaritano, aonde ele derrama óleo sobre as feridas daquele homem, sinal da sua misericórdia, sinal do poder sanador da cura de Deus, do cuidado de Deus. O próprio profeta Isaías vai dizer: olha, eu vou derramar óleo sobre o seu ferimento, sobre o seu inchado, sobre as suas chagas. O óleo é essa medicina espiritual da graça e é dali que Deus vem ao nosso encontro, da sua misericórdia. Depois é interessante também o horário que vai chegar. Ele chega pela manhã. Aqui o termo grego é ortizo, que significa é a primeira luz, é o primeiro despontar do início do novo dia.
Ou seja, é um novo tempo de graça, é um novo tempo de juízo. Se até então nós nos pautávamos pela lei, agora nós nos pautamos pela graça de Deus. Depois é interessante que Jesus ele entra na planície do templo e ele senta como mestre. O doutor é introduzido na sua cátedra, mas ao mesmo tempo esse gesto de sentar de Jesus é um gesto da humildade da sua encarnação. Ele, para agir com misericórdia, precisou se encarnar. A grandiosidade de Deus se esconde na carne de Jesus. E depois vem personagens famosos que nós tratamos deles no domingo passado, os escribas, os fariseus, ou seja, aqueles que eram indignados porque Jesus acolhiam os publicanos e os pecadores, e agora novamente eles querem colocar Jesus à prova. Depois é interessante porque diz o texto, uma mulher foi presa e foi colocada ali, no centro. E Jesus também se coloca no centro. Aqui Jesus se coloca no lugar do pecador. Aliás, ele se faz um pecador, ele se coloca junto com a pecadora. É como diz o próprio São Paulo, ele se fez pecado por nós. E é interessante nós olharmos a Escritura, porque no capítulo 20 do livro do Levítico diz que a pessoa adúltera, ele deveria ser sentenciado, mas uma tradição oral, né, interpretando isso, já não entendia a pena de morte como necessária, porque deveria ser algo que deveria ser o extremo. Então, possivelmente, essa prática já não era tão assim no tempo de Jesus. Mas vamos deixar essas discussões para o mundo acadêmico. Mas aqui, então eles perguntam para Jesus, depois de falarem do pecado daquela mulher, diz: e você, o que diz? E Jesus ele não responde com palavras, ele responde com um gesto, ele escreve no chão. Muitas pessoas tentaram explicar o que Jesus estava escrevendo, mas ninguém sabe dizer o que Jesus estava escrevendo. Mas o que é importante para nós? Esse gesto de escrever no chão, ele cria um ambiente de silêncio. E o ambiente de silêncio, essa pausa, nos faz refletir. É como se Jesus estivesse dizendo para os judeus: olha, pensem no que vocês estão fazendo, olhem para dentro de vocês. Olha, vocês estão caluniando os outros, mas vocês estão esquecendo de quem vocês são, do que se passa no interior de vocês. Olha, vocês veem o adultério dessa mulher, mas vocês não conseguem ver os próprios pecados. E aqui a gente vê a doçura de Deus. Diz o Salmo 24, Deus é doce e justo. E realmente nós o podemos amar porque Ele é doce, mas ao mesmo tempo nós devemos temê-lo porque Ele é justo. Mas Ele nos dá tempo. Jesus respira profundamente, por isso não podemos desperdiçar o tempo. Santo Agostinho, comentando esse texto, ele vai dizer: Ele dá tempo para que você possa se corrigir. Aproveite esse tempo, não um tempo para pecar, mas tempo para converter. Se você foi mal ontem, seja bom hoje. Se você desperdiçou o dia de hoje com o mal, se decida a mudar. Tome uma decisão para amanhã, mas não fique adiando a sua conversão, porque como Ele prometeu, o perdão tem um tempo. Nós estamos no tempo do perdão e nós não sabemos se nós teremos uma vida longa. Quem sabe se terá o amanhã. E realmente, irmãos, é hoje que o Senhor nos dá. Ele escreve no chão para nos dar tempo. Ele quer salvar a mulher, mas Ele também quer salvar os acusadores, porque Ele ama. E essa é a nova imagem de Deus. Deus se escondeu na carne para nos dar tempo para voltar para Ele. E esse é o tempo de voltar para Ele. Coragem, irmãos. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.